Eu quero nos cumprimentar com a paz do Senhor. Podemos sentar em nome do Senhor. Para mim, irmãos, é motivo de muita alegria. Todas as vezes que estou aqui, congratulando com os irmãos, seja numa festa, seja em outro culto, e hoje muito mais um culto. Hoje não é mais um culto. Nós não podemos acostumar com essa palavra. Hoje é um dia especial que o Senhor fez para nós, para que nós viéssemos alegrarmos nele. Estar aqui, poder rever os irmãos, é uma satisfação muito grande. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida desta igreja. Nós fomos escolhidos por Deus na eternidade para nos trazer o ensinamento da palavra de Deus nesta manhã. E é justamente isso que nós vamos fazer, o ensinamento da palavra. Não, vou fumar não, tá bom? Porque o ensinamento é bem diferente. Uma palavra, ela é uma palavra, né? Quando alguém diz, vamos ouvir o irmão com uma palavra, é uma palavra. Vamos ouvir o irmão com uma saudação, é uma saudação, né? E falando nisso, uma saudação, são quantos minutos, irmãos? Varia de 3 a 5 minutos, né? Talvez você dê uma saudação para alguém, o cidadão só botar na direção acaba terminando o culto, né? Aí dá uma saudação para ele mesmo, que é cantor no 380 da árvore, e lê um salmo apenas no 119. Aí acabou o culto, né? Uma saudação, acaba o culto, né? Eu estava num lugar, irmãos, e eu pude perceber uma vez, um jovem foi cantar um corinho de fogo, né? E começou a cantar um corinho de fogo, uma saudação. E eu pude, irmão, notar no relógio, 17 minutos o corinho. É um mega corinho. Está vendo por aí os megas corinhos, e pega um e entra no outro, e a palavra vai embora, não tem tempo mais para ministrar a palavra de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Uma palavra, 10 minutos no máximo. Né, consciente que tem um pregador para pregar, uma saudação é bom você ter até um versículo já escolhido, para você chegar na frente e falar aquele versículo, né, porque temos fome e sede da palavra de Deus. E quando se trata de um estudo, irmãos, é uma coisa assim mais demorada, né, às vezes uma coisa mais devagar, para que as pessoas venham entender melhor, sair daqui consciente do que deve fazer um cristão, o que é a vida de um cristão. E o nosso objetivo aqui, uma pergunta simples: você é cristão? Por quê? O que é ser cristão? Está vendo como a mente começa a pensar? E às vezes tem pessoas que não sabem. Poxa, é mesmo, não sabia. Então é bom começar a pensar, né? Porque o mundo está aí procurando saber de fato quem é este povo que canta na igreja, quem é este povo que vai morar no céu. Então é bom saber por que você é cristão, por que você está aqui nessa manhã e o que você vai fazer daqui para frente após a meditação da palavra do nosso Deus. Apocalipse, irmãos, capítulo 22, versículo 17. Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Daqui para frente, irmãos, vai ser difícil até do cristão usar a Bíblia, não vai usar mais a Bíblia. Uns já estão já observando isso, porque hoje nós temos aí o celular, né? A Bíblia, né? Pega no celular, já não usa mais a Bíblia Sagrada, usa o celular. Estão usando o celular, outros pregadores já inovaram, já não traz Bíblia mais, agora é o seu notebook, e por aí vai. É assim, e isso é bom, mas eu vejo que ainda há necessidade de nós verdadeiramente cunharmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus.
Apocalipse 22, o versículo de número 17, está escrito: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mais uma vez, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E o restante? E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que maravilha, né? Nós estamos vendo, irmãos, que hoje está até difícil pregar em temas, e principalmente um tema como este. Viu? Um tema como este. Porque nós vemos de cara que já é um puxão de orelha em nós. Porque esse tema está falando de nós sairmos e buscarmos as almas que estão lá fora. Sim ou não? Sim. Mas nesta manhã, irmãos, eu quero começar este ensinamento com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para os irmãos como era o culto em Novo Testamento. Isso é muito importante para nós sabermos como, porque nós temos o culto hoje é assim, e como foi no tempo de Jesus Cristo. Nós vamos começar aí e nós vamos chegar no livro do Apocalipse de uma maneira bem tranquila. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Eu fiz uma verdade prática e diz assim: a recompensa pode ser uma e a mesma em todos os casos, mas seu valor para o trabalhador variará de acordo com o trabalho de que ele dê ou que ele realizou. Então, quer dizer, galardão é uma só palavra. Cada um de nós aqui vamos ter um galardão de Deus, mas esse galardão vai te avaliar o que você fez para Deus. Deus, ele não é injusto para se esquecer da obra de seu povo, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 12 vai estar falando sobre isso, que na mão dele está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Então isso é importante, saber que Deus, ele nos chamou para uma grande obra, e nós precisamos entender que precisamos realizar esta obra de Deus, e que Ele, Deus, é quem vai nos recompensar. Amém, gente? Então não adianta você, adianta sim, e até desabafa, pensar que é o pastor que vai te ajudar, pensar que quem tem que te ajudar é o pastor da igreja, quem tem que te ajudar é o evangelista, o presbítero da igreja. Ele sim tem o dever de te ajudar, mas se eles não te ajudarem, o Senhor vai te ajudar, e você não deve esquecer que o galardão será seu, e quem vai te recompensar chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. E lá na glória o seu galardão. Amém, gente? Amém. Se você quiser, irmãos, trabalhar na obra de Deus, basta você arrumar uma equipe, pessoas que estão dispostas, que pensam como você pensa, em levar a palavra de Deus. Mas se você quer trabalhar para Cristo, basta você sair com os seus folhetos na mão, de dia, de noite, a hora que você sentir, e começar a trabalhar. Porque quando nós vamos colocar a mão na obra, a mão do Senhor já estava lá, só está aguardando aí o ceifeiro se levantar e começar a sua caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Então a recompensa pode ser galardão, e a mesma em todos os casos, mas seu valor para o trabalhador variará de acordo com o trabalho de ou que ele realizou e que ela realizou. Isso me faz, irmãos, lembrar de um pastor que teve uma
uma visão, ele foi arrebatado, na verdade, e ele chegou aos céus. E quando ele chegou ali, irmãos, no arrebatamento, ele viu uma coroa muito bonita, uma coroa muito bonita, brilhante, cheia de pedras, não cabia mais pedras preciosas. E tinha uma outra coroa, que só estava só uma armação, tinha somente a armação da coroa. Aí o pastor falou assim: certamente aquela bonitona ali é a minha coroa está linda. Aí quando ele foi para pegar aquela coroa, o Senhor falou para ele: não é essa a tua coroa não, a tua coroa é aquela de lá, que só tem a armação. Ele falou: não, Senhor, está errado. E essa bonitona é de quem? Essa daí é daquela irmãzinha Filomena que senta lá atrás, que ninguém dá nada por ela, que só vive de joelho orando e intercedendo pelo povo. Então, irmãos, lá no céu vai haver muita surpresa, irmãos. Vimos? Infelizmente vai haver muita surpresa. Porque a Bíblia Sagrada diz para nós que o servo inútil ele será lançado nas trevas exteriores. É tudo isso, né, irmãos? Meu Deus, presbítero, Deus vem aqui para ouvir uma palavra que vai me levar. Essa palavra é que vai te levar. O servo inútil será lançado nas trevas exteriores. Então essa palavra, irmãos, hoje aqui nessa manhã vai ser de admoestação para mim, em primeiro lugar, e também para vocês, para a gente se despertar, para a gente realmente arregaçar a manga da camisa e começarmos a trabalhar mais e mais na obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como em um Novo Testamento, a pergunta é: quem foram os primeiros cristãos? Quem foi os primeiros cristãos? Você já parou para pensar nisso? É simples. Mas você já parou para pensar quem foi os primeiros cristãos? Foi gentios ou foram judeus? O que vocês acham? Aqui desse lado, foi gentios ou judeus? O que vocês acham que foram? Dá um chute na minha canela, vai. Hã? A irmã acha que foi os judeus. E aqui, o que vocês acham? Judeus. Foram judeus. Né? Foram judeus. Eu lembro de uma vez de uma correção tão forte do Senhor. Aí uma mulher, mas ela não levou aquilo em conta. Ela levou um aprendizado para ela. Quando Jesus estava na região de Tiro e Sidom, veio uma mulher gritando, né? Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos. Então está aí, irmãos. Lançar os cachorrinhos estava mostrando ali, irmãos, que todos nós aqui éramos considerados pelos judeus como cachorros. E o cachorro, ele é um animal impuro. E foi assim que o Senhor colocou em prova a fé daquela mulher. Mas aquela mulher foi tão cheia de fé que ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai, seja feito conforme tu creste. E naquele instante a filha dela ficou curada lá onde estava, mostrando o poder do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero perguntar uma coisa aqui. Nós falamos que foi os judeus, correto? Mas quem são os gentios? Às vezes está ali na Bíblia Sagrada e está lá dizendo os gentios. Mas quem são os gentios? Aqui desse lado, quem são os gentios? Gentios? Nós. Todas as nações, todas as demais nações, com exceção dos judeus, são gentios. Aí a Bíblia diz que de Jesus, né, em Efésios capítulo 2, lá vai mostrar de maneira bem clara que ele, de ambos os povos, judeus e gentios, fez um e quebrou a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade.
havia inimizade entre nós, os gentios, entre nós e os judeus. Nós não dávamos certos. Muito bem, os irmãos acertaram. Nós vamos ver que eram judeus fiéis. Nós vamos ver que os primeiros apóstolos eram judeus. E onde eles congregavam? Qual era o nome do local onde eles congregavam? Era chamado templo e sinagoga. Templo ou sinagoga. A sinagoga era o lugar onde eles tinham para ensinar a palavra, para também ensinar também o ensinamento secular também, de escola. E era assim. Como era a forma de culto? Era a forma natural do Antigo Testamento, como os salmos, orações, leitura das Escrituras, como veículo do culto, mas foi transformada à luz da mensagem cristã. Então veja bem, o que nós hoje temos, nós tiramos lá dos judeus, que tinham os salmos. O livro de Salmos, para quem não sabe, ele é o livro cantor de Israel, é como a nossa harpa cristã. Todos os salmos são cantados, né? E às vezes, quando nós vamos ler salmo ainda, alguns que estão ainda caminhando, começando agora, não sabem, mas salmo não é, o salmo é, nós chamamos de capítulo, né? Vamos ler salmo primeiro, salmo segundo, salmo terceiro. E os versos que nós chamamos na Bíblia, onde é o verso 22? Lá é estrofe. Você vai chamar de estrofe. Mas a coisa é tão interessante que a gente esquece isso. E às vezes, mesmo sabendo, a gente continua fazendo errado. Né, irmão? Esquece. Então a forma de culto é essa daí, os salmos. Louvavam a Deus, tá vendo? Tinha oração. E depois a leitura das Escrituras como veículo do culto. Veículo do culto. O que conduzia, o que norteava era a palavra. Salmos, esses louvores bonitos que eu ouvi aqui, que coisa gloriosa, viu? Deu para mim arejar bem, sentir bem a presença de Deus. Depois do louvor, vinha então a oração. Depois da oração, a palavra, a leitura da palavra de Deus, né? E era assim. E o que foi feito no sistema sacrificial? Também havia sacrifício no tempo de Cristo, mas o que foi feito do sistema sacrificial no tempo de Cristo? Os cristãos abandonaram o sistema sacrificial, porque a morte de Jesus Cristo decretou o seu fim. Então veja bem que, pegar aqui um ganchozinho aqui, nós já vamos observar que as pessoas que hoje sacrificam galinhas, sacrificam bodes, sacrificam cabritos, essas pessoas não sacrificam a Deus. As pessoas que sacrificam alimentos, por exemplo, vem aí setembro, onde eles pegam um monte de bala e faz sacrifício dessas balas para distribuir para as crianças, chamada de Cosme e Damião. São balas sacrificadas. Eles dizem lá que é o Deus deles, é o Deus deles. Mas a palavra do Senhor está dizendo que foi abolido os sacrifícios. E hoje quem faz esse tipo de coisas está sacrificando a demônios. Eles, está entendendo direitinho? Sacrificam a demônios e não a Deus. Mas para você entender melhor, vamos dar uma lida para você ver como que a palavra do Senhor ela é gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, versículo 20. Você vai ver que quem hoje está fazendo sacrifícios dessa qualidade não está fazendo sacrifício a Deus, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra.
está sacrificando a demônios. Quem encontrou diz amém. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Leia, por favor. Quem encontrou pode ler. Mas que te digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes te digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Vocês entenderam, gente? Agora para um pouco e analisa o seu vizinho, a sua vizinha, e enfim, o estado do Espírito Santo quando vão fazer a festa da Penha. Eles estão sacrificando a Deus? Será que aqueles que estão andando de joelho, olha o tamanho da fé falsa, subir escada de joelho, que ali é outro convento, hein? De joelho, outro só com um saco de cimento nas costas, de 4 pés, para pagar a promessa, está se sacrificando, sim ou não? Sim. A Deus ou aos demônios? Será que o seu coração não dói de ver isso? Será que o nosso coração não dói? Você tem conhecimento do que eles estão fazendo e não estão fazendo para Deus. Estou falando isso com todo respeito, irmãos. Se há católicos em nosso meio, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Está fazendo para o ídolo e não é para Deus. Os demônios estão se aproveitando e levando essas pessoas à escravidão. As Escrituras dizem que o sacrifício ele foi abolido porque a morte de Jesus Cristo decretou o seu fim. João capítulo 1, versículo 29 está escrito que no dia seguinte, João Batista viu Jesus vindo para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção, irmão, tira o pecado. Porque o sacrifício do Antigo Testamento, ele não tirava o pecado. Ele simplesmente cobria o pecado. Porque tudo quanto a lei, irmãos, diz, era simplesmente a sombra dos bens futuros. E estava ali mostrando o tipo. E Jesus ele é o antitípico de tudo isso. As Escrituras vai dizer para nós, ainda em 1 Coríntios capítulo 5, estou falando sobre os cristãos abandonaram o sistema sacrificial, porque a morte de Jesus Cristo decretou o seu fim. 1 Coríntios 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Acabou. Acabou. Se alguém quiser chamar a você para dizer: olha, aqui na internet está legal, tem aqui um site aqui que ensina para a gente coisas tremendas, que nos dá poder, e é só você fazer um sacrifíciozinho, tirar um pouquinho do seu sangue e colocar em uma taçazinha, colocar lá debaixo da sua cama. Não cai nesta não. O único que tem poder chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Se você fizer isso, você vai estar sacrificando, dando seu sangue para Satanás. E por essa abertura que vai fazer na sua veia, o Espírito imundo vai entrar por ali e vai tomar posse do seu corpo. E vai ser difícil de arrancar depois, porque você está dando da sua vida para Satanás. Assim. Está vendo só, irmãos? Quer dizer,
Nós éramos gentios, como a Bíblia Sagrada está falando. Gentios sacrificavam assim, serviam dessa maneira. E assim era eu, assim era você, assim eram nossos ancestrais aqui. Então isso é importante para nós entendermos. Romanos capítulo 10, versículo 4, este versículo é bom você ler. Romanos 10, versículo 4. Então nós estamos vendo aí, irmãos, o culto em Novo Testamento era assim. Romanos 10, 4. Quem encontrou pode ler. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então veja bem, irmãos, Cristo, Ele é o divisor da água. Até aqui vinha a lei. Daqui para lá não, daqui para lá são os ensinamentos de Jesus Cristo. É o ensinamento dos apóstolos para nós que nós devemos seguir. Não é mais a lei. E tudo quanto os apóstolos ensinaram, eles buscaram lá na lei. Ensinaram com base na lei. E trouxeram para nós. Muitos elementos da lei precisam desaparecer do meio da igreja do Senhor Jesus. Então esse é o culto do Novo Testamento. O culto cristão. O que é o culto cristão? Olha só que interessante aqui, irmãos. Eu achei isso lindo. Culto é o envolvimento com o Pai e com o Senhor vivo, através do Espírito Santo, no maravilhoso louvor reverente, da confissão penitente, da autodoação e da esperança inabalável. Isso aqui que é culto. Todas as vezes que nós vimos a casa de Deus, precisamos de ter isso aqui na nossa mente e no nosso coração, que o culto é o envolvimento com o Pai, com o Senhor vivo que é Jesus, no poder do Espírito Santo. Aí depois disso, no maravilhoso louvor reverente, tem que ter reverência quando entrar na casa de Deus. Depois nós vamos ver da confissão penitente. Você tem que fazer confissão ao Senhor em suas orações. E o que é penitente? A palavra penitente, ela significa arrependimento. Quando você entra por aquelas portas, o louvor reverente, quando você vem aqui fazer a sua confissão penitente, é confessar a Deus, é você fazer uma limpeza na sua mente, quando você dobra o joelho. O que você fez durante o dia? Talvez você prejudicou alguém, falou alguém que não te entendeu. Então é o momento de pedir perdão ao Senhor. E quando você pede perdão ao Senhor daquilo que você fez, tem que sentir a dor do pecado, porque o pecado dói, ó Deus, é chorando. Tem que sentir isso no seu coração. Se você não sente, procura manter uma comunhão maior com Deus, e você vai ver que isso é real. Você vai estar aqui para se autodoar a Deus, doar-se a si mesmo a Deus. Quer dizer, você tem que querer fazer isso. Porque se você estiver desligado, você vai sair como você entrou, ou talvez pior do que quando você entrou na casa de Deus. Os irmãos estão entendendo direitinho? Então, irmãos, tem aí a esperança inabalável. A esperança inabalável. E quem consegue fazer isso daqui? É João 4, 24. João 4, 24 tem uma palavra maravilhosa aí para nós.
Ele é, e Ele procura adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. Então veja bem, o Espírito que está na nossa vida, é Ele que entra em contato com Deus. A alma que está dentro de nós é que vai manipular o corpo para entrar em contato com o mundo. O Espírito tem que estar forte. Então Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é necessário, irmãos, entendermos para que todas as vezes que entrarmos na casa de Deus, você entra para ter comunhão com o Pai, com o Senhor vivo, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e você vai então ver ali um louvor reverente, você vai ter a confissão penitente, arrependimento, dor do pecado, da autodoação, doar-se mais para Deus, e você vai obter esperança inabalável naquele que criou os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando, irmão, não é bom muito falar, porque a gente fala e às vezes a pessoa até cansa de ouvir. Mas se nós colocarmos em prática isso aqui, você vai ver que a sua vida cristã ela vai melhorar. Você não vai sair daqui como você entrou, porque era assim o culto na igreja primitiva. As pessoas entravam de fato para adorar e ali choravam diante do Senhor. Agora observe bem uma coisa: estamos na casa de Deus, aqui tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, já ouvimos louvor, mas será que houve confissão penitente de alguém? A dor pelo pecado? Será que alguém nessa manhã se doou mais para o Senhor? Disse: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero me entregar aos Seus trabalhos, quero realizar, Senhor, a Tua obra. Será que nessa manhã a nossa fé aumentou? Ainda que não tenha acontecido, mas veja bem, estamos aqui. E se nós somos, irmãos, assíduos nos cultos, ofertantes, dizimistas fiéis, eu coloquei aqui entre aspas, porque nem todos têm essa fé, dizimistas fiéis, contribuintes das missões, e os milagres não têm acontecido, perguntamos por quê? Porque na igreja primitiva, milagres aconteciam todos os dias. Sempre que a igreja estava reunida, milagre estava acontecendo. Mas hoje o tempo está passando, a ciência está se multiplicando e vai se multiplicar mais ainda, os recursos são melhores, e hoje, cadê os milagres? E nós estamos aí, fazemos tudo isso, somos ofertantes, somos dizimistas, contribuintes, nós contribuímos com a missão, e os milagres não têm acontecido. Irmãos, perguntamos por quê? O Salmo 51, versículo de número 10 a 12. Vamos dar uma lida? Salmo de número 51. Salmo de número 51, o 51º. Versículo de número 10, até o versículo de número 12 apenas. Todos encontraram? Vamos ler juntos então? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria a tua salvação, e sustente o meu espírito voluntário. Então veja bem, pode estar acontecendo isso aí. Talvez está faltando o que? Coração puro, né? Estamos orando, estamos na casa de Deus, mas o coração continua impuro. Pode estar faltando aí dentro da palavra espírito renovado, continua com o seu espírito fraco, sem força para adorar a Deus, precisa de renovação. Nós vamos ver aí um espírito voluntário, né?
alegria de salvação. O cidadão está dentro da igreja, mas ele está completamente morto. Tem uns que dormem em cima do culto. Se for cansaço, glória a Deus. Mas eu acredito num Deus renovador, aleluia, que arranca o cansaço do crente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Coração puro, espírito renovado, espírito voluntário, alegria de salvação. Como é que está aí o seu coração, meu irmão? Como está aí o seu espírito? Está renovado? Como está você? Tem um espírito voluntário na obra de Deus? E a alegria da salvação, como está? Se está bem, diz glória a Deus. Aleluia. Isso é verdade que eu estou ouvindo de vocês. Olha, eu senti ali quando você estava ali no Salmo 121, muito bem sugestionado aí por Deus, né, transmitido pelo nosso amado irmão pastor Nicodemos. Muito bem, boa escolha. Então pode ser isso: só nascido no culto, ofertante, dizimista fiéis, contribuinte de missões, os milagres não têm acontecido. Pode ser isso aí. Deus não vai operar. Não adianta fazer uma oração querida se a pessoa não tem comunhão. Então os milagres podem até acontecer, tem que ter até cuidado com isso, né? Porque nós estamos vivendo o último período da graça, e Satanás está enganando a direita e a esquerda. O que mais atrai o ser humano é milagre. Os milagres de dinheiro. Ele não quer saber, não é dinheiro, então pode vir. Não quer saber, mas é dinheiro sujo. Não tem problema, dinheiro é dinheiro, né? Milagre, recebi uma cura. Mas qual é a fonte da cura? Qual é a fonte desse dinheiro? Muitas vezes a pessoa não quer saber e vai sendo enganada, iludida, e quando pensar que não, cai numa situação difícil. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Amém. Agora sim, irmãos, nós vamos observar aqui que a igreja vai surgir. Aí vem então que a separação da igreja do judaísmo. A separação do judaísmo. Quando a igreja deixou o judaísmo, abandonou a sinagoga. A sinagoga que estava bonita, que estava cheia, esvaziou, irmãos. Aí começou a dor de cotovelo no sacerdote. E aí vai acontecer coisa terrível. A perseguição. O cristianismo tornou-se ilegal. Olha só, tornou-se ilegal. Tornou-se uma seita. O que é seita? O que é seita? Falamos muitas vezes de seita, mas às vezes não sabemos. Repita assim comigo assim, irmãos. Seita é doutrina que se afasta da opinião geral. Isso é uma seita, né? O cidadão está aqui buscando a Deus, de repente ele sai da presença de Deus e diz: agora encontrei o meu Cristo verdadeiro. Onde você está? Estou no Espiritismo. Agora encontrei minha religião verdadeira. Agora eu sou budista, eu sou shintoísta, e por aí vai. Agora o meu Deus chama-se Alá, né? O meu profeta mesmo agora é Maomé. Isso é seita, irmãos. Isso é um desvio de doutrina que pode destruir muitas pessoas. E nós vamos ver aqui que nesse tempo da separação da igreja e do judaísmo, os cristãos, irmãos, foram tratados como subversivo, desleal, desobedientes. Aí que vocês vão ver que neste momento aqui é que vai acontecer de Saulo de Tarso começar a perseguir os cristãos. A perseguição vai vir agora, né? Não é fácil, irmãos. Nesse tempo os cristãos foram caçados. Eles eram perseguidos, arrastados. Eles apanhavam de chicote no meio da rua e de vara. E eram levados para dentro dos presídios. E muitos deles, irmãos, morreram nas ruas de Jerusalém, espancados até a morte,
porque professavam ser cristãos. Nós vamos ver aqui, irmãos, quando a igreja separa do judaísmo, elementos judaicos na igreja, tinha alguns elementos judaicos, quer dizer, a igreja ainda estava fresca do judaísmo, e tinha muitas coisas do judaísmo que estavam na igreja, que mais tarde foi sendo eliminada. Mas ainda hoje, em nossos dias, como diz o pregador, dias odiernos, os dias atuais, ainda no meio da igreja tem elementos judaicos ainda. Nós vamos ver aqui que existe aí, irmãos, uns judeus que querem colocar coisa do judaísmo dentro do seio da igreja. E o ensinamento da palavra de Deus é justamente isso, para a gente estar o que há tempo às coisas que nós estamos vendo e lermos a palavra de Deus para entendermos se é de fato de Deus ou se não é. Se é coisas que Deus já baniu e o homem está tentando colocar, sabe porque é bonito, é lindo, é maravilhoso. Sim, é, mas tem que saber que há promessas que são para os judeus, palavras que são para os judeus, para a igreja. Você sabe o que o judeu faz, irmãos, quando ele sai da sua terra e ele chega em outro país e ele não encontra a Torá, a Bíblia deles, do judaico? Sabe o que eles fazem? Ele compra uma Bíblia sem piedade. Ele vai aqui, ó, daqui para cá, ó, ele corta tudo sem piedade. Ele arranca essa parte aqui, chamada Novo Testamento, porque não acredita, o judeu ortodoxo não acredita. Nós poderíamos fazer o mesmo, né? Arrancar também o Antigo Testamento, mas não. Nós cremos que o Novo Testamento está escrito que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça. Então nós cremos em toda a palavra de Deus, mas o judeu ortodoxo não. Ele arranca sem piedade e joga fora, porque o Novo Testamento para ele não faz diferença nenhuma, não vale nada. Né? E como que você veria uma coisa dessa e ficaria tranquilo, se você não ouvisse? Então, irmãos, observe uma coisa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, você vai ver que aí um concílio em Jerusalém. E o apóstolo Paulo aí e Barnabé vai estar falando neste concílio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 1, está escrito. Quem vai ler para nós? Aqui nessa bancada aqui. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só, se vocês não circuncidar segundo os ritos de Moisés, olha lá o perigo, vocês não podem se salvar. Vocês não serão salvos. Nós vamos observar aí um outro versículo bonito, que é o versículo de número 6. Olha só o verso 6. Sim. Obrigaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Então, isso está mostrando que eles foram até lá para considerar isso aí. A igreja de Jesus Cristo, irmãos,
É um novo ensinamento que o Senhor deu para nós. Louvado seja Deus. Então nós vamos aí observarmos algo muito interessante. Que dentro desses versículos que ora nós vimos, o clamor dos judeus pela volta da igreja. Eles queriam que a igreja voltasse para o judaísmo. E se a igreja volta para o judaísmo, ela nunca seria cristã. Nós estaríamos perdidos. Os rituais seriam os mesmos, frios, sem vida, mortos. E o sacrifício de Jesus Cristo, vão. Só para você ter uma ideia, leia Gálatas capítulo 3, versículo de número 10 até o versículo de número 13. Cadê? Eu quero ver assim a sua Bíblia. Cadê aquele que está lá na Bíblia? Recomendo somente nos livrarmos dos povos, onde também nos conceitos da lei. Gálatas capítulo 3, isso, Gálatas 3, versículo 10 a 13. Todos, Fica à vontade. todos quantos, pois, são das obras de lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. O 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio na maldição do nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na lei. Olha que coisa linda. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então a igreja, ela sai de debaixo do judaísmo, de debaixo da lei. Como está escrito na palavra do Senhor, que no batismo ele tem o quê? 3 significados. Ele fala sobre a morte, sepultamento e ressurreição. O batismo tem esse significado: morte, sepultamento e ressurreição. Então nós morremos para a lei, fomos sepultados para a lei e ressuscitamos para servirmos em novidade de vida. Quem volta para o judaísmo, quem está guardando os mandamentos da lei, ele da graça está caído, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os irmãos estão entendendo a seriedade disso aqui, irmãos? Então a igreja, ela nasceu no judaísmo, mas a igreja não é judia. A igreja saiu do judaísmo. E nós vamos ver aqui uma coisa linda que acontece no seio da igreja. Viu? Isso aqui que eu estou passando para vocês não é para vocês criticarem, não. Porque talvez a pessoa não passou por uma experiência como esta que vocês estão passando, porque sempre a gente traz um ensinamento diferente, em conformidade com o tema que vocês dão. Certo? Então isso aqui é importante. Quer ver uma coisa interessante? Números capítulo 6, versículo 23 e 24. Números capítulo 6, versículo 23 e o versículo de número 24. Outra pessoa abre para mim em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, versículo 13. Tem encontrado? Olha só como é interessante esta partezinha aqui. Número 6,
faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Mais uma. Mais uma. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esta bênção aqui é para nós ou é para os filhos de Israel? Vocês estão entendendo, irmãos, como é importante, é bonito? O Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre vós, né? O Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, o Senhor tem misericórdia de ti. É bonito, mas não é da igreja, é para o povo de Israel. Para a igreja, olha lá, a igreja, olha a diferença. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos. Amém. Está vendo? Elemento judaico misturado com a graça. É algo que nós precisamos entender, bonito e é válido, mas não para a igreja. Estamos aqui para entender os elementos judaicos do seu igreja. E assim também muitas campanhas também estão sendo feitas com elementos judaicos, né? Quer dizer, nós estamos levantando de novo aquilo que foi destruído. E Paulo disse: eu torno a edificar aquilo que eu mesmo destruí, me torno a mim mesmo que culpado. Eu estou levantando aquilo que eu destruí. Então isso não é bom. Isso aí são algumas coisinhas. A bênção sacerdotal para Israel, a bênção sobre a igreja está aí, né? De maneira gostosa. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí. O que acontece? Transgressor. Você é culpado. Se de hoje em diante você continuar fazendo isso, você está constituindo você mesmo transgressor. Porque a bênção da igreja já foi dada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. E se você estiver recebendo a bênção sacerdotal, né, de algum ministro daqui para frente, receba. Mas você diz no seu coração: tem misericórdia, Senhor, me ajude a entender as coisas melhor. Porque hoje você está aprendendo corretamente e a igreja está saindo do judaísmo. Quem está entendendo diz amém. Veja, irmãos, quando o fogo da perseguição cresceu, ao aproximar-se o fim do primeiro século, foi criado pequenos grupos cristãos unidos pela convicção de que Jesus é o Senhor. O culto deles tornou-se a fonte de consolação e coragem, e a motivação para compartilharem os seus bens uns com os outros. Coisa linda, né? Dar os seus testemunhos aos pagãos e permanecerem fiéis mesmo em face da morte. Quando a perseguição chegou, foi crente espalhado para tudo quanto é canto. Onde o nariz apontava, estava correndo, com medo de morrer. E foi aí, vamos que a igreja então começou a crescer. Foi aí. Nós vamos ver que quando a gente começa a correr, e às vezes, para coisa boa, proteger a nossa vida, o plano de Deus era isso. Era que eles levassem a
nós vamos ver pessoas que abriram as suas casas, e assim começou a igreja primitiva. Ela começou em casa. Abriu-se um ponto de pregação na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e lá os crentes tiravam a noite toda em vigília, orando. Foi lá que Deus usou aquelas irmãs na oração, na vigília, e enviou um anjo para tirar Pedro lá da prisão, né? E a gente vai ler no Novo Testamento, né? Paulo sempre falando, e a igreja que está na casa de fulano, na casa de ciclano, não tinha templos, porque senão seria fácil. Deus descobriu onde tinha um templo, pegou os crentes e mataram. Então os crentes, eles reuniam em casas, E falando em casa, irmãos, quem aqui, irmãos, não levanta a mão não, tem o hábito de fazer o culto devocional no seu lar? Né? Quem tem o hábito de fazer culto devocional no seu lar? Começou em casa, a igreja começa no seio da família, né? Existe um dizer lindo aí, bonito a filosofia, né? Não mande o seu filho vir para a escola dominical, venha com ele, papai. Mas a primeira escola está dentro do seu lar, não é verdade, pastor? Como que você está querendo ensinar teu filho, se o teu filho não vê você no joelho? Como você vai ensinar, mãe, a sua filha, se ela não vê você parado um tempinho, ali orando, ou louvando a Deus? Este é o culto devocional. A igreja começou no lar, meus irmãos. Aleluia! E ela muito em breve vai deslocar dali, vai para o seu lar para continuar adorando o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Veja bem, irmãos, que é no culto, o culto ele se torna uma fonte de consolação. É aqui que a irmã chora no ombro da irmã, o irmão chora no ombro do outro, glória a Deus, aleluia. É aqui que tem a consolação, a coragem e a motivação para compartilhar seus bens uns com os outros. Glória a Deus! Quem diz glória a Deus? Mas será que é isso mesmo? Compartilhar os seus bens com o irmão que está desempregado? Hein? Encontrar com o irmão que está desempregado há tanto tempo, e o irmão, toda vez que encontra com a gente, está dependente de um vale transporte, dinheiro para comprar o pão, para pagar uma água, uma luz, o telefone está atrasado, e aí a gente começa, o irmão vem para cá e já dá volta para de lá, vem aquele uma prova pura, né? Mas a igreja primitiva, ela compartilhava os seus bens, compartilhava, irmãos, mesmo os seus bens. Barnabé tinha um sítio, ele vendeu a sua propriedade, trouxe todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Os apóstolos ministravam aquele dinheiro. Aí eu pergunto, tem pessoas que não conseguem nem entregar a sua oferta na igreja, porque acham que o pastor não está administrando bem nem as suas ofertas. Outros querem administrar o seu próprio dízimo. Poxa vida, eu dava R$100 de dízimo, agora estou dando 150, 300 reais de dízimo. Ah, não, eu vou começar a administrar o meu dízimo também. Mas dízimo não tem tamanho não, amém, irmão? Deus é tremendo, Deus é muito sábio, irmão. Dízimo não tem tamanho. Quem ganha 10 mil, 10% de dízimo dá quanto? Hã? É mil, irmão, não é 500 não. É? Mas quem ganha R$100 dá quanto de dízimo? Quem é maior na igreja? Quem deu o dízimo de 1.000
o cidadão ganha R$1, dá quanto de dízimo? 10 centavos. 10 centavos para o Senhor. Para o Senhor não, mas para ele sim. Meu Deus. A dízimo centavo é um problema. Você já viu falar na máfia dos centavos aí? O cara não roubava muito não, o cara só roubava só centavos. Mas já estava já com moto, mortando, já estava com carrão e dando maior despachos, só nos centavos. O cara enriqueceu. Até que o INSS achou ele. E foi dito como ladrão, né? Esse cidadão. Irmãos, vamos lá então. E dar o seu testemunho aos pagãos e permanecerem fiéis. Dar testemunho aos pagãos. Aqui nós vamos ver que a igreja primitiva, irmãos, ela era uma igreja honrada. Onde passava o irmão da igreja primitiva, as pessoas olhavam para ele e admiravam. Quando não queria entrar para a igreja, ficava fora, mas dava honra para ele. Irmãos, porque eram pessoas decentes, pessoas realmente de moral, de caráter. Irmãos, infelizmente a gente tem que falar, mas hoje, né, ser cristão hoje é ibope, né? Ser cristão hoje é ibope. E tem muitas pessoas que estão aí dando pernada nos outros, dando cheque sem fundo, né, irmãos? Roubando as casas dos outros, cobrando mobiliários, né? Que não tem esse caráter demais, não tem, não dá testemunho para os pagãos. Infelizmente, tem pessoas do outro lado que diz: olha, para mim ser cristão, igual fulano de tal, eu não quero ser crente nunca na minha vida, porque fulano de tal é assim assado. Mas a igreja primitiva dava testemunhos aos pagãos, permaneciam fiéis, mesmo em face da morte. Ser cristão nesse tempo aqui é saber que de manhã estou vivo, mas à noite eu não sei se vou estar mais vivo, né? Teve um lugar aqui na Bahia que o pastor fez isso. O pastor pegou uma irmã, né, bem adiantada em idade, uma abençoada, crente, de fé, e ele, no culto, ele pregou uma mensagem poderosa de fidelidade a Deus. Aí mostrou essas partes das escrituras, a história, e falou: e aqui nessa noite, quem tem coragem de dar a sua vida por Jesus Cristo? Aí levantou, né, todo mundo ficou quietinho, ninguém levantou da igreja, nem para ir ao banheiro naquela hora. Com medo, né? Não tinha água, não tinha nada. Aí levantou uma senhorinha lá no canto: ô pastor, eu tenho. Aí eu falei: então vem aqui, meu irmão. Aí chamou a irmã, pegou o punhal que estava do lado, falou assim: então vem aqui, meu irmão. Pegou a irmã, levou a irmã por trás do púlpito, tinha uma secretaria, e lá ele pegou o sangue de uma galinha e molhou aquele punhal no sangue da galinha, né, os obreiros, e mandou que a velhinha gritasse: grita aí. Aí ela gritava: ah! Aí parou, né? Os irmãos ficaram atentos, né? Aí o obreiro veio e falou: pastor, aqui está o punhal, aqui pingando sangue, aqui está o punhal, aquela ali já era. Pergunta se tem mais um. Tem mais um aqui, irmãos, que tem coragem da vida. Irmão, vai saindo um por um na carreirinha dentro da igreja, não ficou ninguém. Conta alguém fiel. Se hoje chegar esse momento, você dá vida por Cristo, você tem coragem de dar sua vida por Jesus? Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus, irmão. Aleluia! Mesmo em face da morte, ser fiel até a morte e dar-te Ele a coroa da vida.
datas assim: no ano 70 DC, depois de Cristo, do ano 70 ao ano 95. Não tem uma data exata, porque mais ou menos foi por aí que este livro começou a ser escrito. Mas por que este livro foi escrito? O motivo que foi escrito o livro foi escrito a fim de encorajar os cristãos que sofriam perseguições porquanto se recusavam a adorar ao imperador como um Deus. E isso era considerado uma traição do Estado. O imperador, irmão, se posicionou como Deus e disse: olha, quem não oferecer sacrifícios a mim e incensar para mim é desleal, está infringindo a lei do Estado, precisa ser morto. E os cristãos, então, irmãos, não incensavam o imperador, ou seja, não colocavam incenso para o imperador, não tinha ele como Deus. E aí começou a perseguição, que nós vamos observar no livro do Apocalipse, capítulo 1. Vimos? Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 9 até o versículo 18, nós vamos ver aí. Vamos ler somente o versículo de número 9 e 10, para a gente prosseguir mais rápido. Quem encontrou diz amém? Amém. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada por causa da palavra de Deus e pelo testemunho dele. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve um livro, e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja que interessante o versículo 9 aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro convosco na aflição. É a aflição. Então o livro do Apocalipse foi escrito, irmãos, para dar encorajamento aos crentes que sofriam perseguição, porque eram fiéis e recusavam ter um homem carnal como Deus, mas pagaram o preço muito alto por isso, né? Se nós formos falar aqui no tempo de Nero, porque João vamos falar depois, mas no tempo de Nero, irmãos, Nero era um imperador terrível. Nero pegava os crentes e colocava alcatrão nos crentes, jogava alcatrão, não matava não, colocava alcatrão neles, pegava saco de estopa, colocava neles e alcatroava, como que se fosse gasolina hoje no nosso caso, e à noite apagava todas as lâmpadas, tinha os lampiõnes, apagava e ele mandava colocar fogo nos crentes, à noite, só para brilhar o jardim dele. Era assim. Que tempo bom você cristão, né, irmãos? Misericórdia de Deus. Misericórdia. Né, irmãos? Ser crente naquele tempo não era fácil. E nós vamos ver aqui, irmãos, algo interessante. Que João, ele foi então preso. Mas ele foi preso, foi apanhado, João. E João foi preso. E alguém mandou que João negasse o senhorio de Jesus. Nega Jesus, João, porque você vai continuar vivendo. E João não negou Jesus. Pegaram, irmãos, um tacho de azeite, colocaram fogo. Quando o azeite estava borbulhando, pegaram João e jogaram dentro do azeite.
mas o azeite não teve o poder sobre a vida de João. Aleluia. Irmãos, eu não sei como, mas Deus faz isso, sim ou não? Sim. Deus tirou o poder do fogo no tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém, gente? Para vocês verem que Deus é fiel. Olha aqui, irmãos, olha que interessante isso. Então Deus, Cristo, tem o poder de livrar quando Ele quer livrar. E quando a morte de alguém vai servir para testemunhar, Ele permite que as coisas aconteçam para o engrandecimento do seu nome e o louvor da sua glória. E João, então, depois de passar por esses problemas, passar aqui por esses problemas, ele foi para a ilha de Patmos. Olha que maravilha, né? Mas ele não foi de cruzeiro, nenhuma viagem não. João, irmãos, ele foi para lá porque ele era subversivo, um homem desleal, desobediente e incentivador das massas cristãs. Ele tinha João como uma pessoa que era contra o Império Romano. E João vai para essa ilha, a ilha de Patmos. Se você quiser anotar alguma coisa, pode anotar que eu te espero. Pequena ilha a oeste, sudoeste de Mileto. Distância desta cidade cerca de 23 quilômetros a ilha. Esta ilha tinha 16 quilômetros de comprimento. 16 quilômetros de comprimento. Essa ilha mais ou menos, depende aqui de quilometragem. 16 quilômetros dá daqui aonde? Daqui na serra. Era o tamanho da ilha de comprimento. Essa ilha, a ilha de Patmos. E ela tinha, olha bem, irmãos, como é interessante, e 10 de largura. Ela tinha 10 quilômetros de largura. Essa ilha, irmãos, era usada pelos romanos como residência para os piores assassinos. Eram só homens que a sociedade não aceitava. Eram exilados lá. E não tem esse negócio de onça, aquela coisa, pessoas falam, nada disso. Lá tinha muita pedra para quebrar até morrer. João Javelin teve que quebrar pedra. Aquelas montanhas grandonas. Já imaginou? E o camarada chegar, vocês têm que quebrar essa daí até tal dia. As ferramentas, misericórdia, sem ferramentas adequadas. É o sofrimento. Tem uma coisa, não tinha como sair de lá. Ali era horrível. Não tinha como sair. E nós vamos, irmãos, observarmos aqui. João foi lançado, banido nessa ilha pelo imperador Domiciano. Foi o imperador Domiciano que lançou João na ilha para ele ser morto. E João foi libertado pelo imperador Nerva, que substituiu Domiciano. Deus sabe fazer as coisas, né? Quando João pensava que lá, naquela ilha, ele iria morrer, foi onde ele teve as visões de Deus. Eu não sei, meu irmão, qual é a ilha que você está. Eu não sei qual fundo do poço que talvez você se encontre. Mas Deus tem propósito nisso, para você pensar, a reavaliar a sua vida cristã e voltar para o Senhor ainda nessa vida. Porque Ele tem o poder para te arrancar desse vale escuro que você está, da vida que você está levando, daquilo que você tem medo e está se ocultando, escondendo. O Senhor tem poder de te arrancar de lá, de te purificar e escrever uma nova história na sua vida para você contar com o João, porque vês
escreve e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa prova escura que você está, essa dificuldade que você está passando, não é para você ser destruído, mas é para você ter experiência, para você contar a sua experiência para outros que estão lá fora, precisando da sua bênção, precisando do seu testemunho para se erguer nas trevas dessa terra. Não é o final, meu irmão. Não é o fim. Está apenas começando a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. A ilha de Patmos, ela está em qual mar? Ela está no Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia ou no Mar Egeu? Aqui nesse lado aqui, um desses mares: Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia, Mar Egeu. Mar Egeu, você soprou, vai não. Não, Mediterrâneo, Mar Egeu. O Mar Mediterrâneo está bem longe. Ele vai ficar no Mar Egeu. Está do outro lado da Turquia, tá? Pode dar uma olhadinha direitinho, parece que está lá, mas não está, está no Mar Egeu. Isso é importante para nós. Nós vamos observarmos aí, irmãos, então, que muitas vezes a pessoa às vezes diz até assim: Mar da Galileia. O Mar da Galileia é salgado ou ele é doce? Hã? Mar da Galileia, salgado ou doce? Hã? Quem acha que é salgado? Faz assim com a mão. Mar. Falou que é mar, né? A gente entende logo, né? Mas o mar aqui é um sentido, né? Muitas águas. Lá, o Mar da Galileia é doce, né? O Mar da Galileia é o mar do rio, o Rio Jordão, que vai inundar o Mar da Galileia. Nasce lá no Monte Hermon e vem descendo no Lago Rui, depois ele vai desaguar no Mar da Galileia, depois pegar sua trilha para desaguar no Mar Morto. Isso, é o mesmo. Tiberíades também. Às vezes ele tem vários nomes, né? Mas é o mesmo. Muito bem, irmãos. Apocalipse 22:17. O que está escrito? O Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, Vem. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso aqui é a coisa mais linda na Bíblia Sagrada para nós. Preste atenção nisso. Jesus deixou para nós quantas ordenanças que nós conhecemos. Uma é o batismo e a outra? E a outra? Santa Ceia. Duas ordenanças: batismo e Santa Ceia. Correto? Agora, irmão, veja bem. Porém, essas duas jamais existirá sem a primeira. Qual é a primeira? Podemos dizer assim: o ide. O Espírito e a esposa dizem: Vem. Sem essa não existiria batismo e nem pouco Santa Ceia. Se nós quisermos continuarmos com o batismo e a Santa Ceia, nós vamos ter que ir e fazer discípulos. Aqui que a coisa começa a apertar, irmãos, para nós. No livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28.
Aqui está a ordenança do nosso Senhor. Antes do batismo, ele disse: ide, ide e fazei discípulos de todas as nações. E o que me chama a atenção, irmão, nesta palavra aqui, é o versículo de número 20, ensinando-os a observar todas as coisas, que eu tenho mandado. Não é mais a lei de Moisés, mas é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, irmãos: você não vai sozinho, não. Eu vou com vocês. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mostra que isto vai ter um fim também. Eu não sei quando será. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser à noite, mas vamos trabalhando, porque o galardão é um só, mas a recompensa vai valer. O seu trabalho, a sua recompensa está de acordo com aquilo que você faz. Não vamos ser como aquele pastor negligente que achou que por ser apenas pastor, a sua coroa já estava bonita. Senão você vai chegar lá, vai encontrar somente a armação. Vamos arregaçar a mão da igreja e vamos partir para cima e vamos dar aulas para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor vai mostrando, irmãos, e vai ensinando o que deve ser feito, o que você vai pregar ao povo. A mensagem dos apóstolos era: Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele vai voltar. Ele vai voltar. Em Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo de número 47. Lucas 24, 47, está escrito: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, irmão, se alguém vier ter contigo e trazer uma outra mensagem diferente, dizendo que Jesus é o conhecimento, Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas não é o Salvador da humanidade, está errado. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, mostrando que ele é o Salvador da humanidade. Porque tem um povo por aí que anda com uma pasta na mão, tá? E esse tempo aí eu tive uma conversa com dois deles, e eu perguntei para eles uma coisinha de explicar: Jesus Cristo, ele é o seu Salvador pessoal. E ele disse, ele se balançou: não, Jesus não é meu Salvador. Meu Salvador é Jeová. Meu Salvador é Jeová. Mas aí a Bíblia Sagrada vai mostrando algo interessante para nós. Quer ver que interessante, igreja do Senhor? No livro da primeira epístola de João, capítulo 5, você vai entender algo muito interessante aí acerca disso que eu estou te falando. Olha só, primeira epístola de João, capítulo 5, só o versículo de número 11. Dê uma lida. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.
versículo 12. O testemunho é este, que Deus, Jeová, nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. É bem clara essa palavra aqui. Vemos, bem claro. Inclusive eu tive o cuidado de dar uma olhada nessa Bíblia, que uma vez eu falei para eles que não é Bíblia. E eu vou aparecer comigo, porque a Bíblia deles chama-se a tradução do Novo Mundo. Estou falando isso aqui bem claro para você. Tradução do Novo Mundo. E quando eu estava lendo aqui o Apocalipse 22:17, o Espírito lá é com letra minúscula. Tá, irmãos? É letra minúscula, não é letra maiúscula. Então a gente vai descobrindo as coisas, né? Então estou informando isso aqui para o Levão em Lucas 24:47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Se alguém vier pregar para você arrependimento e remissão de pecados em nome de qualquer outro Deus, até de Jeová, você não deve aceitar. Porque o próprio Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é que colocou Jesus como ponto principal, central de salvação. Ele é o nosso Salvador. Nós vamos ver em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18. Marcos capítulo 15. Ou melhor, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Calma um pouquinho só. Quem encontrou faz assim. Isso, eu vou contar até 3 e todos leiam até o verso 18. Vamos comer bastante essa porção aí. Vamos? 1, 2, 3. Eu já vi um olho de pessoas, irmão, mudar de óculos, demônios. Eu já vi. Mas aqui o Senhor
chegar no Japão e começar a falar japonês sem ter estudado? Né? Você ir para a China e começar a falar mandarim normalmente? Né, irmãos? O Senhor é quem está falando aqui, irmãos. A língua que nós estamos falando aqui é a língua de alguma nação. Uma certa vez um pastor saiu, parece ser um pastor brasileiro, saiu daqui e foi para um outro país pregar o evangelho. Não estava bem, a vida dele estava meio ruimzinha. Aí chegando lá, ele foi fazer uma oração pelo chanceler. Colocaram aquele tapetão vermelho, ele chegou, sentou toda à vontade, aquele pastorzão, e aí ele começou tranquilo com o chanceler, né, na língua dele, português, o cidadão entendia, falava vários idiomas, e era um cristão também, abençoado. Aí foram orar. Quando eles dobraram o joelho, o irmão começou a falar em línguas estranhas. E estava falando línguas estranhas aqui e tal. Aí quando terminaram, o irmão falou para ele: olha, meu irmão, você entendeu o que você acabou de falar? Não, você é língua estranha, né? O poder de Deus, você acabou de confessar todo o seu pecado aqui agora. Você falou que já está com 1 ano e meio que você está em adultério com fulana de tal, lá no Brasil, e que ninguém está sabendo. Que às vezes na noite você chora e dá vontade de confessar, mas você não tem coragem. Mas hoje Deus te trouxe aqui para confessar. Você quer confessar e começou a chorar. Começou a chorar, irmãos, porque tinha entregado tudo, né? Em outra língua que ele não conhecia. Meu Deus, que prova. Que bênção, né? Prova não. Que bênção, né, irmãos? Irmãos, tem pessoas que é assim, irmãos. Né? Às vezes está falando línguas estranhas ali, você está pensando que o camarada está dando glória a Deus, às vezes ele está até te amaldiçoando, porque o demônio também, irmãos, faz isso. Viu? Eu vi, irmão, um tempo aí, o cidadão cheio da cachaça lá dentro da igreja, parecia agora o Espírito Santo, colocou a mão assim, ó. Cachaça pura e demônio. Outra aconteceu aqui agora recentemente. A velhinha estava lá tranquila, de repente, soltou os mistérios. O irmão de cá se arrepiou todo, foi lá e colocou a mão. Te repreendo em nome de Jesus. E ela caiu por terra endemoniada. Demônio falando línguas na igreja. O bicho é mentiroso, traiçoeiro, vigarista. Então, irmãos, nós temos que observar isso aí dentro da igreja. E aqui o Senhor está dizendo aqui, irmãos, o Espírito e a esposa dizem: vem. Nós vamos ver aqui o terceiro sinal: pegarão serpentes em cobras. Nós vamos ver Paulo pegando ali na ilha de Malta a Bíblia e pegando a mão de Paulo. E depois ele balançou ela, caiu no fogo. E os nativos da ilha pensavam assim: Paulo agora vai morrer, porque a cobra pipoeira é uma das mais perigosas. E esperaram uma hora e o homem não morreu. Esperaram 2, não morreu. Daqui a pouco, 3 horas, e todos os nativos se convenceram que Paulo era um homem de Deus, aleluia, e cumpriu essa palavra na vida dele. Aleluia! Não vai sair por aí, ó, o presbítero Adilson teve na igreja e falou que eu posso pegar em boda. Vai, não é assim não. É se acontecer. Vimos? É se acontecer. Né? Nós vamos ver aqui o 4º sinal que vai acompanhar. Qual é o 4º sinal mesmo, hein, gente? Se beberem, não disparar, não. Tem um livro bastante antigo aqui, que eu acredito que tem assim, acima de 35 anos, deve saber, não é para você.
das Cruzes, não é isso? Em Mogi das Cruzes, o jovem que trabalhava de pedreiro, ele aceitou a Jesus como Salvador, e a sua mãe, ela era muito católica, e ela disse para ele que preferia ele morto do que ser um pastor. E um dia ela preparou uma comidinha muito gostosa para ele, uma comidinha quentinha, e mandou para o filho comer. E o filho então, né, como todo bom cristão, né, agradece a Deus, né, para comer. Tem uns que não agradecem não, como grande Deus que deu. Ele levantou a amiga, agradeceu a Deus, fez aquela oração bonita, e a mãe ansiosa, né, para ver ele comer logo. Come, meu filho, porque está gostosa, está deliciosa. E ele provou o sabor, comeu mesmo à vontade, estava bom mesmo. Mãe, a comida está gostosa mesmo, né? E a mãe dele está esperando ali, sentado, esperando ele cair morto. E passou uma hora e nada, o filho caiu morto. Passou 2 horas, a mãe não viu o filho morto. Aí ela começou então a ver um arrependimento no coração dela. E ela falou: meu filho, eu coloquei veneno na sua comida, mas você comeu a comida e você não morreu. Eu quero também aceitar esse Jesus. Aleluia! Cadê o glória a Deus da igreja? Aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, é coisa tremenda que acontece. O último sinal aqui nós vamos ver, aqui, né, os 5 sinais de Marcos. É pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Este é o ensinamento da palavra de Deus. Colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Isso aqui aconteceu. Isso aqui acontece. E enquanto Jesus não vier buscar a igreja, isso vai continuar acontecendo. Amém, gente? Agora tem uma coisa interessante aqui, irmãos. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça. Hoje está difícil. Hoje, se você for chamar um pregador, um ensinador para falar 1 hora, o mínimo que ele vai te cobrar é R$2.500, R$5.000, dependendo da igreja. Ele cobra para dar esta água. Se o Senhor falou que de graça deve dar esta água poderosa. Nós vamos, irmãos, observar aqui que são 3 pessoas aqui. Olha, se anda. Por isso a igreja não para. Primeiro, o Espírito. O Espírito, ele chama, ele convoca, ele está ativo, está trabalhando na vida dos seus, na vida dos seus parentes. Ele está trabalhando neste mundo. O segundo chamado aqui nós vamos ver que ele vai capacitar a igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro, para pregar a palavra, para levar a palavra aos corações dos homens. A terceira pessoa são aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem, eles entram para a igreja, né? Que a palavra igreja significa tirados para fora, de dentro para fora. Então ele é preparado pelo Espírito Santo, entra no seio da igreja, continua chamando os que estão de fora, os de fora começam a ouvir, entra e vai receber o ensinamento do Espírito, capacitação do Espírito, faz parte da família e volta de novo para o mundo para pregar a palavra. Não para, meus irmãos. A obra do Senhor não para. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. O apóstolo Paulo vai estar dizendo aí, de maneira bem clara, ele diz, meus irmãos, que a ele foi imposta esta obrigação. E ele diz: ai de mim, se não
o Evangelho.